Saúde! Estamos de volta, a conversa está ótima aqui com o psiquiatra, o Dr. Rodrigo Huguet. Papo muito bom aqui, estamos falando sobre depressão e saúde mental em tempos de pandemia. Agora, doutor Rodrigo, tem aquele famoso quadro do nosso programa que é o Mito ou Verdade. Está preparado para ele? Vamos ver então, a primeira afirmação é essa: depressão é genética. Isso é mito ou é verdade, doutor? Ô, Fernanda, os transtornos psiquiátricos são todos multifatoriais. Então, a pessoa pode ter uma predisposição genética. Então, se eu tenho vários casos de doença mental na família, eu tenho mais chance de ter. Mas isso não quer dizer que eu vou ter. Então, a genética influi. Mas outras coisas influem, como os acontecimentos de vida, né, o nível de estresse, o estilo de vida. Cabe uma investigação aí, né? O uso de álcool e drogas. Então, que é importantíssimo para desencadear transtornos mentais. Então, a genética influi, né, mas sozinha não causa, não. É uma frase que eu adoro, que a questão genética é só uma informação, ela não é nunca uma condenação. A gente tem que levar em consideração o fato da informação, né, doutor? Vamos para a próxima. Quem toma remédio para depressão ou para distúrbios psiquiátricos vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Isso é mito ou é verdade? Pois é. Isso pode ser verdade em alguns casos, né? Então, quem tem casos graves, já tiveram vários episódios, seja de depressão, de ansiedade, outros problemas, provavelmente vai ter que manter um tratamento a longo prazo. Né? O tratamento tem duas fases, uma fase para a pessoa melhorar, inicial, depois a fase de manutenção, que vai usar o remédio um tempo para não piorar de novo. Isso não quer dizer que ela é dependente, né? O que acontece, assim, é que a depressão é multifatorial, mas tem a ver com uma alteração na química do cérebro. Então, o nosso cérebro é como se fosse uma sopa com bilhões de neurônios que se comunicam por meio de substâncias químicas e estímulos elétricos. Então, o remédio ele equilibra essa química cerebral. Então, se você para ele, tem uma grande tendência dessa química se desequilibrar de novo e você ter uma recorrência, seja na depressão, seja na ansiedade. Então, casos leves, moderados, que tiveram poucos episódios, que tiveram 1, 2 episódios, não necessariamente vai tomar medicação para o resto da vida. A pessoa vai combinar com o médico dela e vai traçar um plano de tratamento. Agora, casos graves, ou casos que já tiveram vários episódios, ou casos que tiveram resposta parcial, que a pessoa melhorou só em parte, então vai ter que manter esse tratamento de manutenção mais a longo prazo. Mesmo porque a gente já falou aqui depressão como doença crônica, né, que tem o acompanhamento, tem o tratamento. Olha a outra questão aí, pessoas com depressão são mais sensíveis e frágeis. É mito ou é verdade, doutor Rodrigo? Tem coisas diferentes, sabe, Fernando? Da pessoa estar deprimida e da pessoa fazer um tratamento para depressão. Então, vamos supor, se eu tenho um episódio de depressão, se eu estou triste, se eu estou angustiado, se eu estou achando a vida sem propósito, certamente, nesse período, eu estou mais fragilizado. Eu vou estar com mais dificuldade para enfrentar as dificuldades da vida, né? Inclusive, assim, a gente falou da família, preciso muito cuidado com aquilo que você falou da positividade tóxica, que às vezes a família quer incentivar a pessoa e fala assim, você tem que ter força de vontade, você tem que sair, você tem que fazer exercício, tem que melhorar. E às vezes a pessoa fica pior por causa disso, porque se sente culpada. Então a família tem que sempre estimular, mas nunca cobrar. Se ela fica cobrando, a pessoa se cobra mais e fica pior. Interessante isso, né? É estimular e não cobrar. A família é parte integrante no tratamento desse problema ou de qualquer outro problema, principalmente os de saúde mental. Olha essa, doutor. Depressão, síndrome do pânico e ansiedade têm o mesmo tratamento. É mito ou é verdade? Os tratamentos, assim, não são iguais, mas são parecidos. A base é a psicoterapia, principalmente as mais focadas, com cognitivo comportamental, e os antidepressivos. Né? Tem algumas outras medicações que podem ser usadas, em alguns casos de depressão, para auxiliar os antidepressivos, e da ansiedade também, algumas medicações podem ser usadas para auxiliar. É preciso fazer um uso cuidadoso assim, dos remédios de tarja preta. Assim. Normalmente são usados só na fase inicial dos transtornos ansiosos, né? Tem que tomar cuidado com o uso a longo prazo, que são remédios que têm potencial de causar abuso, dependência, né? Então é preciso ter uso cuidadoso. Doutor, só uma parte aqui, também assim, notado, né, que existem efeitos colaterais desses remédios que precisam ser analisados para cada paciente. Alguns até aumentam o apetite, podem causar obesidade. Então todo o quadro tem que ser desenhado ali com o médico para cada paciente, né? Você tem razão. O remédio, ele em si não é bom nem ruim. Como todos os outros procedimentos de medicina. Ele pode ser bem indicado ou mal indicado. Ele é uma ferramenta.
Se for bem usado, é bom. Se for mal usado, é ruim. Então, tem antidepressivos que aumentam o apetite. Para a maioria das pacientes, se eu passar esse antidepressivo, eu vou comprar uma briga. Elas vão ficar morrendo de raiva de mim, vai ser... Outros diminuem a libido. Mas tem pacientes que se eu passar esse antidepressivo que aumenta o apetite, vai ser ótimo. Porque são pacientes que têm muita falta de apetite, que se alimentam muito mal e que vão dar muito certo com ele. Então, eu tenho que escolher o antidepressivo certo para aquela pessoa. Os efeitos colaterais mais frequentes dos antidepressivos mais modernos são alteração da libido e pode dar algum efeito gastrointestinal. No início do uso, assim, um pouco de enjoo, mas geralmente é no início do uso. Depois que a pessoa vai se acostumando, vai melhorando desses efeitos. E por isso que o médico está ali para fazer o monitoramento disso tudo, alterar as substâncias, né, doutor? Tudo é um caminhar, né? A medicina é ciência, mas é arte. Então, o estudo da medicina é ciência, mas a aplicação dos dados científicos, aquele caso específico, aquele paciente, isso é arte. Então, para isso, você precisa do médico de confiança, que te conheça, que faça um vínculo com você. E eu queria só fazer um adendo, que a pessoa, quando está no episódio depressivo, ela está mais fragilizada. Mas depois, quando ela está no tratamento de manutenção, ela é vida normal. Assim, se eu tomo um antidepressivo, não quer dizer que eu sou pior do que ninguém ou mais frágil que ninguém. Assim, a ideia do tratamento é me deixar em condições de levar a vida normal, como qualquer outra pessoa. Como quem toma um remédio para controlar a pressão arterial, para perfeito. controle de problemas ligados a diabetes, por exemplo. Né? Isso mesmo. Vamos para outra questão. Olha aí, somente adultos desenvolvem a doença da depressão. Olha, a depressão é mais frequente assim, nos adultos, mas também pode acontecer em crianças, em adolescentes. Né? Em adolescentes, às vezes, ela se manifesta de um jeito um pouco diferente. Às vezes se manifesta por prejuízo na escola, por um comportamento mais rebelde, mais de oposição. Ligado à obesidade? Também a incidência de transtornos psiquiátricos é maior em indivíduos obesos, sim. Assim. Obesidade não é problema psiquiátrico, né? Obesidade também é multifatorial e tem a ver com várias outras coisas. Mas está associado, assim, quem tem problemas psiquiátricos tem mais risco de ficar obeso e o obeso tem mais risco de ter problema psiquiátrico. Cabendo aqui uma coisa importante, gente, que eu trabalho muito com transtornos alimentares e é preciso sempre salientar que a pessoa não está em boa forma física, que isso não desqualifica ninguém. A gente não deve atrelar nosso valor pessoal à forma física, de forma alguma. Nosso valor pessoal tem a ver com a pessoa que a gente é, com os nossos afetos, nossa capacidade de amar, o tanto que a gente contribui para a comunidade que a gente vive. De forma alguma está relacionado com a forma física, mas a obesidade tem a ver com saúde. Então, a gente deve procurar hábitos saudáveis para uma questão de saúde, né? Não para uma questão de valor pessoal. E é muito legal falar disso, né? Eu me entusiasmo com esse assunto, porque aí a gente entende uma busca do autoconhecimento, de entender com qual emoção a gente come, né, doutor? É fome ou é vontade de comer? Aqui em Minas é muito bom a gente dizer, juntou a fome com a vontade de comer. Mas fome e vontade de comer são coisas completamente antagônicas e que a gente tem que diferenciar, né? Você tem toda a razão. Então, como a gente estava falando há pouco, é preciso valorizar a alimentação. Então, se você vai se alimentar, você senta com calma, foca no que você está fazendo, mastiga devagar, sem estar fazendo outras coisas. Porque se você está comendo só para ansiedade, né, assim, e sem ver o que você está comendo, assim, né, vendo TV, fazendo outras coisas, realmente assim, não está sendo saudável. A gente come por raiva, come por saudade, come por alegria, mas também por fome. Mas às vezes não é fome, né? É preciso tomar cuidado com a sociedade de consumo. Então, assim, desde a Revolução Industrial, a gente está sempre sendo estimulado a consumir mais. E com isso nós estamos consumindo o planeta, a gente tem que mudar nosso mindset, né? Tem que ter uma vida menos baseada em consumo e mais em vivências, em cuidado, porque senão nós vamos consumir o planeta. E a alimentação assim também. Então, você vai no cinema e tem lá a promoção. Se você compra uma pipoca de um tamanho, é R$8. Se você compra pipoca média, é R$9. Se você compra pipoca grande, é R$10. Então, você pensa, é mais vantagem comprar pipoca grande. Só que a pipoca grande, você vai estar comprando uma quantidade de alimento que é mais do que você precisa. E você vai comer aquilo em excesso, quer dizer, você vai estar jogando fora, dentro do seu corpo, como se a barriga fosse uma lata de lixo, alimento que você não precisa. Você vai estar ganhando peso, vai estar fazendo mal para si. Então, você acha que você está fazendo economia, mas você está gastando mais. Você está gastando mais dinheiro, está gastando ali R$1, R$2 a mais, para consumir mais calorias do que você precisa, que você vai ter que perder depois de alguma forma. Então, é preciso tomar cuidado com isso, né? Você vai E tem muito isso hoje em dia, você vai
na lanchonete tem aquela promoção, o grande sanduíche, né, a grande porção de batata é só um pouquinho mais caro. Se pede 100, fica até mais caro. Se pedir 100 a batata, fica até mais caro. Mas acaba sendo mais caro para você, que você vai comer mais do que você precisa e... Exatamente, é um raciocínio de autodescoberta. Isso. Doutor, olha outra questão. Depressão altera o comportamento. É mito ou é verdade? Não é verdade. A pessoa que está deprimida, ela fica mais pessimista, fica mais, né, achando que nada vai dar certo, fica, né, mais estimulada, mais desanimada. Então, tem uma coisa importante, sabe, que vale para os psiquiatras, para os psicoterapeutas, mas deve valer para todo mundo, evitar julgar. Então, se você tem um parente, um conhecido que está deprimido, se você julgar, você não vai estar ajudando ele, sabe? Certamente, se ele está deprimido, já é uma pessoa que se julga muito, que se critica muito, e se você julgar ele, pode ser aquela coisinha que está faltando, que vai atrapalhar ele mais, que ele vai se julgar mais e vai piorar mais. Então, a gente tem que estar sempre tentando ajudar, numa postura de não julgar, levar ajuda, né, levar ele a procurar ajuda e sem ficar também impondo os seus valores a ele, né? Então, por exemplo, claro que fazer exercício é muito saudável, mas se você fica criticando a pessoa porque ela não faz exercício, aí você está atrapalhando ela. Não ela está ajudou em ficando nada. pior. Você pode estimular principalmente através do exemplo. Acho que o melhor estímulo é dar um bom exemplo. Vamos para o próximo. As mulheres estão mais propensas a ter depressão. Mito ou verdade? É verdade, o índice de depressão é mais frequente em mulheres. Mas os homens têm outros problemas. Os índices de alcoolismo são mais frequentes em homens, né, as mulheres vivem mais que os homens. Então, nessa parte da depressão, elas têm uma incidência maior, sim. A depressão é algo que se consegue reverter, basta ter força de vontade, nem precisa procurar a ajuda do médico. Mito ou verdade? Pois é, esse conceito de força de vontade é um conceito muito tóxico, assim, a gente tem a ver com essa coisa da positividade tóxica que você falou, porque é um conceito que desqualifica a pessoa. Ela fica achando que se não está melhorando, que se não está bem, é porque não tem força, aí ela se sente pior. E não é uma questão de força, é uma questão de jeito. Quer dizer, ela tem que ver onde que ela não está bem, o que está acontecendo, se ela tem que mudar uma coisa e se dá para resolver isso sozinha ou se ela precisa de mais ferramentas. A gente estava falando há pouco do preconceito que as pessoas têm às vezes, não só em relação ao tratamento psiquiátrico, mas em relação à terapia. E a terapia é muito importante porque não é que o terapeuta vai te impor os valores dele. Se ele estiver fazendo isso, ele está sendo mau terapeuta. Ele vai te dar ferramentas para você lidar melhor, se entender melhor e lidar melhor com as suas emoções e de uma forma mais flexível. Então, se alguma coisa acontece e me deixa ansioso, com raiva ou triste, eu posso entender por que isso está me deixando assim e posso deixar isso mais flexível. Não preciso embarcar nessa emoção sem questionamento. Tem uma outra questão aqui muito importante também, que a gente falou sobre ela no início do programa. É o seguinte, é preciso ter vivido um evento traumático muito forte para se ter uma depressão. Mito ou verdade? É mito, sim. A depressão é multifatorial. Então, tem a ver com a predisposição e tem a ver com o que acontece na vida da pessoa, com o estresse. Então, se uma pessoa tem uma predisposição maior para a depressão, ela pode ter uma depressão sem ter tido um evento significativo. Às vezes, pequenas coisas, né, podem levar ela a um quadro depressivo. E se a pessoa tem pouca predisposição para a depressão, ela pode passar por um evento muito traumático e não ter depressão. Então, é um combinado assim, entre a vulnerabilidade que a pessoa tem para ter uma doença psiquiátrica, como a depressão, e os eventos, né, a vida da pessoa, os eventos estressantes que acontecem. Muito que bem, doutor. Eu gosto sempre dessa frase, né, que a informação é um remédio precioso, valioso. Informação salva vidas, né? É um pensamento iluminista e muito certo, viu, Fernando? E eu acho que nos tempos atuais a gente tem que dar muito valor para o papel da imprensa séria, né? Que você pratica, assim, que nos traz informação de qualidade, né? Mas isso parte dos médicos também, porque a informação que o médico passa, ela tem uma responsabilidade, uma credibilidade muito grande. A gente viu nesses tempos pandêmicos que essa informação, às vezes, pode não contribuir tanto, né? Isso, é preciso tomar muito cuidado hoje com viés de confirmação. Então, a gente tende a acreditar naquilo que a gente acha. Porque você entrar em contato com pontos de vista diferentes, existe um esforço mental. E, às vezes, o nosso cérebro é programado para procurar menos esforço. Então, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, você fica sendo retroalimentado por coisas que já validam assim, o que você pensa. E, com isso, você não caminha.
Então, o que é interessante é você tentar se informar por meio da imprensa séria, né? Como, né, os meios sérios de comunicação, né, Canal Viver Brasil, Canal Viver Brasil, Saúde e né? Bem-Estar, Isso, e com os médicos que vêm aqui, né? Que fazem parte de um escopo de atenção e também de informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Né? Isso. Agora, doutor, falando disso, falar também do preconceito que existe com pacientes de saúde mental, né? Existe essa expressão muito corriqueira de falar assim, não, minha terapia é o boteco. Olha, o boteco, a convivência com os amigos é fantástico, né? Isso é fantástico. Mas isso não é exatamente um tratamento que talvez faz parte de uma ação de qualidade de vida. Outra questão, não, você é alegre demais para procurar terapia, você não precisa disso. Tudo isso só atrapalha, né? Você tem razão. É a diferença entre o amigo e o terapeuta. O amigo, ele vai querer te passar os valores pessoais dele e talvez vai te julgar, dependendo do que você falar. O terapeuta não. O bom terapeuta não vai te julgar e não vai te passar os valores pessoais dele. Vai te ajudar a ver melhor como é que você enxerga o mundo e tentar deixar isso mais flexível e mais assertivo. E claro, pessoas que são muito alegres podem ter depressão, é muito frequente. E o que você falou do preconceito também é muito importante. A gente tende a dividir pacientes psiquiátricos, né, pacientes clínicos, mas é tudo misturado. Na prática, na vida da gente, né, a gente tem o seu João, que tem um problema do coração, e que tem uma depressão, que pode beber um pouquinho para mais, e que um dia pode ter uma baixa de sódio no organismo, e ficar um pouco confuso, chegar no hospital um pouco confuso. Então, é tudo misturado, assim. Então, esse trabalho... eu aqui, cerca de 15 anos, eu iniciei o serviço de psiquiatria de ligação do Mater Dei, que me deu muita acolhida, que é um hospital clínico, que não interna pacientes psiquiátricos, mas que tem esse serviço de psiquiatria, hoje com 15 psiquiatras, que o paciente internado lá, que tem um transtorno psiquiátrico, tem uma depressão, que fez uma tentativa de suicídio, ele tem toda a assistência da parte psiquiátrica. Então é importante ter as duas coisas, ter assistência conjugada assim, da parte psiquiátrica e da parte clínica, que às vezes o paciente que tem uma doença psiquiátrica, ele adoece mais clinicamente também. E às vezes ele fica mal cuidado, porque fica parecendo que tudo dele é só psiquiátrico. Então, a gente tem que cuidar das duas coisas. Agora, doutor, caminhando aqui para o fim, para a gente falar uma dica, uma atenção especial para quem tem aquele familiar, uma pessoa muito próxima, que apresenta todos ou alguns desses sinais de sofrimento que a gente falou aqui agora. O que fazer para ajudar? Como mostrar uma luz de possibilidade e de saída dessa escuridão, dessas nuvens baixas? Fernando, achei muito bom esse tema do mitos e verdades, que muitas vezes a pessoa deixa de procurar um tratamento pelos motivos errados, porque acha que vai ficar dependente do tratamento, porque acha que o tratamento desqualifica ela, vai querer dizer que ela é fraca, que não tem força de vontade, ou que é doida, ou para achar que vai ficar dopada com o tratamento. Então, nada disso é verdade. Então, as preocupações que a pessoa deveria ter com o tratamento que são reais é que todo remédio pode ter efeitos colaterais. A gente falou sobre eles. Então, o que é correto? Ela buscar uma boa indicação, buscar um médico de confiança e discutir com ele, assim, qual que é o melhor remédio para ela, né? Quais são os efeitos colaterais possíveis, se tiver algum efeito colateral, como que deve ser manejado, qual que é a relação custo-benefício de cada tratamento. Então, a principal forma de ajudar é isso, é levar a pessoa a procurar ajuda, procurar um bom profissional sem julgamento, sem crítica. E lembrando que depressão não tem rosto, não tem classe social, não tem CPF, não tem talão de cheque, não tem condição de ser assim ou assado. Ela é uma doença absurdamente democrática e precisa de ser tratada com respeito e carinho, né? E dignidade, né, doutor? Você tem toda razão. E ninguém deve se julgar por ter depressão, julgar o outro, mas que a gente julgaria alguém por ter pressão alta, ou por ter diabetes, ou por ser obeso, né? Ninguém escolhe, assim, adoecer. O que a gente escolhe é como que a gente vai lidar com essa doença. Se a gente vai negar a doença e não procurar tratamento, ou se a gente vai ser assertivo, se a gente vai procurar o melhor tratamento possível e lidar com a doença da melhor forma possível e, de repente, até aprender alguma coisa com a adversidade, né? Eu acho que a gente aprende com o tempo ruim, né? Aprende com a adversidade. Quando está tudo correndo bem, a gente não aprende muita coisa, não. É como o senhor disse, a virtude acontece entre dois defeitos, né? E a vida se faz ao caminhar. Aliás, a vida é todo dia, inclusive hoje. Doutor,
muito obrigado pela sua generosidade aqui conosco, foi ótima a conversa e quero que o senhor volte depois, eu quero muito falar sobre a comportamental cognitiva, quero contar com a sua participação aqui em uma outra ocasião, tá bom? Ô, Fernando, foi um grande prazer, sempre, né, foi um prazer te conhecer, sempre admirei muito o seu trabalho, foi um bate-papo muito bom. Agradeço a audiência de todos os ouvintes e parabenizo a emissora pelo espaço dado. E é sempre um prazer estar esclarecendo e falando sobre um tema tão importante quanto saúde mental. Sempre bem-vindo, doutor. A gente fica por aqui, mas também te convidando para estar conosco nas redes sociais, mandando sua opinião, sua sugestão, sua pergunta, dizendo o que você está achando aí da nossa programação. Olha os endereços aí aparecendo na sua tela. A gente volta no próximo programa. Tudo de bom, saúde!